Seja bem-vindo a mais um momento de literatura. Aquele momento em que você é livre para voar, para que a gente possa se transportar para outros lugares por meio da literatura. E hoje o nosso voo vai nos levar muito longe. Você consegue imaginar para onde vamos voar? Um lugar completamente diferente, por um tempo completamente diferente. Muito tempo atrás. A gente vai para uma terra que você talvez não conheça. Olha que interessante aqui. É na Grécia Antiga. E a gente vai até o Monte Olimpo, morada dos deuses. E vamos conhecer um pouquinho de uma história que se passou muito tempo atrás e em que se conta a Guerra de Troia. Uma guerra que durou muito tempo. Você vai conhecer detalhes dela. Para isso, eu vou te mostrar também um mapa de como é mais ou menos essa região, da qual nós vamos falar muito na história de hoje. É aqui. A gente vai ver esse mar da Trácia. Olha que legal, o acampamento grego, porque essa história envolve os gregos. E temos aqui também o exército troiano, todo já preparado para essa guerra. Então, você sabe que essa guerra aconteceu entre gregos e troianos. Uma disputa de terra, sempre queriam conquistar cada vez mais. Acontece que um poeta grego chamado Homero escreveu essa história e ele escreveu em versos, como num poema. Sabe quantos versos tinha essa história originalmente? 15.693 versos. Não dá tempo de contar tudo isso para você não, mas você vai conhecer uma versão adaptada. A Ruth Rocha fez a adaptação deste livro, que é a Ilíada, e que conta os últimos anos dessa guerra. Acontece que tem também uns elementos especiais nessa história que você vai conhecer. Já ouviu falar nos deuses gregos? Aqueles que vivem lá no Monte Olimpo? Você pode ter ouvido falar de histórias como do Hércules, por exemplo. E você vai ver o quanto esses deuses interferiam na vida das pessoas mortais. Essa história, então, da guerra começou muito antes e começou com um casamento. É um casamento bem diferente que você vai conhecer agora. Então, seja bem-vindo a essa nova terra em que você vai conhecer um pouquinho da história da Ilíada. E aí, a versão que você vai conhecer está neste livro aqui, que foi adaptado pela Marcia Williams. Ela adaptou a história, ela fez também as ilustrações daquele poema enorme de mais de 15.000 versos para uma versão divertidíssima em quadrinhos, que é o que você vai conhecer. Eu vou te contar e vou te mostrar também como os personagens interagem. Enquanto eu te conto essa história, você também vai poder observar ali como foram feitas as ilustrações. E você vai poder acompanhar a história bem mais de perto. Então, a história começa mais ou menos assim. Havia um casamento. Uma deusa, uma ninfa do mar, chamada Tétis. Ela se apaixonou por um mortal chamado Peleu. Olha que nome diferente. E eles iriam se casar. Para este casamento, então, convidaram todos os deuses e alguns mortais também, porque Peleu era um mortal, era um homem comum. E os deuses do Olimpo estavam convidados para a festa. Não convidaram, porém, a deusa Eris, a deusa da discórdia. Quem que vai convidar uma deusa que gosta de causar discórdia, de causar confusão para um casamento? Ninguém, né? Então, eles não a convidaram, mas ela não se sentiu nada bem com isso e teve um plano todo
para atrapalhar aquele casamento e ter a sua vingança naquele momento. Então, Eris, aquela deusa da discórdia, ou seja, gostava de causar confusão, resolveu deixar lá, como quem não quer nada, uma maçã de ouro de presente, lá naquela festa de casamento, onde estavam todas as deusas e deuses. E ela foi bem esperta. Ela deixou um bilhetinho assim, dizendo que aquela maçã de ouro era para a mais bela. Puxa vida! Para a mais bela. Todas as deusas se julgavam a mais bela. Claro, todas elas eram divinas. E então, isso gerou uma disputa muito grande. Todas as deusas se achavam dignas daquele presente. Elas achavam que mereciam e começaram a disputar. Claro que nenhum dos deuses ali presentes quis se meter na briga dessas mulheres. Eram mulheres muito poderosas, eles preferiram não se envolver nessa história, né? O que restou então para as deusas que se mantiveram lá na disputa? Algumas desistiram, acharam que não valia a pena, mas 3 delas continuaram querendo muito. Eram Afrodite, que é a deusa do amor, Atena, que é a deusa da guerra, da sabedoria, e Hera, que é a esposa de Zeus, então a rainha dos deuses. As 3 estavam lá disputando e já não sabia mais o que fazer então, até que elas decidiram de procurar por um mortal, um homem qualquer, que era um pastor de ovelhas chamado Paris. Acontece que esse Paris não era só um pastor de ovelha, que ele não sabia. Ele era filho do rei de Troia. Quando a criança nasceu, teve uma profecia dizendo que ele iria destruir Troia. Então, a mãe do Paris achou melhor não fazer nada de mal para ele. Simplesmente deixou que um pastor de ovelhas cuidasse dele. E assim ele estaria longe dali e não causaria toda a destruição da cidade deles. Paris não sabia que era um príncipe, então. E ele criando ovelhas. Estava ele distraído, não queria também ter que decidir para quem que ia o presente. Mas as deusas disseram que ele precisava se decidir. Ele tinha que dizer para quem que ia. Então, elas ofereceram para ele alguns poderes. O que será que poderia ser dado a ele? Bom, Atena ofereceu a ele muita força, dizendo que ele seria imbatível, ele poderia ser muito sábio e poderia ganhar qualquer disputa. Interessante, né? Hera, por sua vez, foi lá e ofereceu a ele todo o poder. Ele poderia dominar o que quisesse. Olha só, ele poderia ter isso. Mas Afrodite, muito esperta, aquela deusa do amor, disse que ofereceria a ele o amor da mais bela das mulheres. E então ele acabou optando por Afrodite. Ele decidiu então que essa bela maçã de ouro seria dada a Afrodite, que ficou muito satisfeita, é claro. Mas agora você imagina como é que ficaram as outras 2 que não foram escolhidas? Que difícil, né? Então, elas acharam que iriam atrapalhar ao máximo em que elas pudessem a vida desse rapazinho, do Paris, que não as escolheu. Enquanto que Afrodite prometeu que iria ajudar Paris em tudo que ele precisasse. Agora você já sabe que tem deusa que vai ajudar Paris. Lembra, ele é filho do rei de Troia, ainda não sabe, mas ele é filho do rei de Troia. Então, Afrodite vai dar uma ajudinha para Troia. As outras 2 não querem nem saber. As outras 2 vão ajudar
os gregos, que estão lutando contra os troianos. A história continua se desenvolvendo. Você vai conhecer mais uma parte dela. E aí você vai conhecer o guerreiro Menelau. Helena, lembra? A mais bela das mulheres da terra na época, estava lá para se casar. E todos, é claro que todos os guerreiros, todos os homens poderosos das regiões todas ali gostariam muito de se casar com Helena. Ela tinha o direito de escolher, então, grandes guerreiros, grandes reis de terras próximas foram lá tentar ser escolhido por Helena. E ela escolheu o guerreiro Menelau, que era já mais velho, mas muito poderoso. E ela gostou dele. Então, ele se tornou o rei de Esparta e se casou com Helena. Para que não tivesse briga com os outros reis, que eram também poderosos guerreiros, todos prometeram que iriam ajudar Menelau a proteger Helena. Sim, para que ninguém tivesse inveja. Então, Menelau se casou com Helena, se tornou o rei, estava super feliz com isso. O irmão do Menelau é o Agamenon, que eu mostrei lá também, que era um poderoso rei, e ele liderava todos os outros reis ali da região da Grécia. Então, todos estavam juntos ali e poderiam, sempre que um precisasse do outro, poderiam chamá-lo. Então, estavam ali tranquilamente. Pois o casamento, com tudo certo, aconteceu que Paris, aquele rapazinho que deu a maçã para Afrodite, que é filho do rei de Troia, descobriu que é filho do rei de Troia e voltou para lá. Estava feliz com seu pai, conheceu o seu irmão Heitor, um bravo guerreiro também. E estava em casa tranquilamente e ele tinha uma coisa importante para ser realizada, lembra? A Afrodite disse que ia dar para ele o amor da mais bela das mulheres. Peraí, lembra que a mais bela das mulheres é Helena? Lembra que a Helena casou com o Menelau, o rei de Esparta, que tá lá do lado grego? Isso não vai dar muito certo, né? Você já percebeu. Então, o Príamo, rei de Troia, o pai do Paris, mandou que ele fosse numa reunião em Esparta para tentar manter a paz. Vamos conversar, ninguém quer guerra, ninguém quer ficar brigando, não tem por que ficar brigando assim. E ele foi, mas lá ele conheceu Helena. E então logo se apaixonou por ela. E ela, porque Afrodite já tinha prometido que iria fazer isso, ela também se apaixonou por ele. E então ele conquistou Helena facilmente e levou ela embora com ele. Dá para acreditar? Imagina como é que ficou o Menelau, o rei, que tinha acabado de casar com Helena. Ele se sentiu muito traído. E ele não conseguia mais se conformar com isso. Como assim? Né? Ele veio e roubou Helena, levou embora, levou para Troia. Então ele tirou a rainha de Esparta, lá do lado grego, levou para Troia. Já dá para ver que gregos e troianos não estão contentes uns com os outros. É bem difícil isso, né? Depois de uma história dessas. Bom, então, a gente consegue perceber que não vai dar certo. Menelau quer se vingar dos troianos, todos os troianos, por causa do Paris, que foi lá e sequestrou a esposa dele. Lembra que os outros guerreiros desse lado grego aqui prometeram que iriam ajudar Menelau em tudo. Então, todos eles se reuniram e iriam lutar contra os troianos. E aí sim, agora começa a história mesmo da Guerra de Troia.
Um outro importante herói que estava ali pelo lado grego, que eu quero te apresentar também, é Ulisses. Ulisses, que também recebe o nome de Odisseu em algumas versões da história, tá? Aqui ele está sendo chamado de Ulisses. E ele fingiu em certo momento estar louco. Olha só. 2 reis não se integraram às tropas. 2 reis daqueles todos que ajudariam Menelau, certo? E o primeiro deles que se negou a lutar foi Ulisses. Ele falou que ele não queria de jeito nenhum participar disso, porque ele não tinha nada a ver com essa história, com essa briga. Ele não precisava de uma guerra, ele não tinha por que fazer isso. E ele tinha a esposa dele, ele tinha que cuidar da terra dele. Então, ele fingiu que estava louco. Por isso, ele não poderia participar dessa confusão toda, dessa guerra aí. O que ele fez para que pudesse convencer a todos de que estava louco? Olha só, nesse momento, ele arreou os bois e começou a arar a terra totalmente de maneira louca, de qualquer jeito. Enlouquecido, né? Depois, em vez de plantar sementes, ele plantou cristais de sal, colocou tudo isso para convencer de que ele estava completamente louco. Mas os mensageiros que foram enviados para para convocá-lo para essa guerra, não acreditaram. Eles sabiam que ele não estava louco de jeito nenhum, que aquilo era apenas uma estratégia que ele usou para não se envolver nessa briga. Então, não teve jeito, né? Ele acabou tendo que ir, já que ele foi descoberto, né? Não deu certo, não deu certo a estratégia dele de fins de loucura, ele precisou ir. E o outro rei que também não queria ir, lembra do casamento? O casamento lá da maçã, em que uma deusa, a deusa do mar, uma ninfa do mar, a Tétis, né? Essa deusa, casou com o Peleu, aquele cara que é um mortal, que é um homem comum. O filho deles é simplesmente o Aquiles, o grande guerreiro. Vou te contar agora um segredo. O nome da história que a gente está conhecendo é Ilíada, certo? E a Ilíada conta só um pedaço da Guerra de Troia. É o pedaço em que se conta a raiva do Aquiles, desse guerreiro importante. Muita coisa acontece por causa dele e você vai logo descobrir. Bom, Aquiles também falou que para ele não interessava, ele não queria saber de poder, ele não queria saber de terra nenhuma, ele não queria conquistar nenhuma mulher, então ele não precisava se envolver, ele não queria de jeito nenhum se envolver numa guerra que não tinha por que ele estar presente. Então, a mãe do Aquiles, esta deusa do mar, a Tétis, foi e contou para o filho uma coisa bem importante. Ela disse para ele que ele poderia não ir para participar dessa guerra e ele viveria muito tempo. Ele teria filhos, esses filhos teriam filhos e todo mundo ia se lembrar dele por um tempo. Logo, ele cairia no esquecimento, porque ele não teria muitas histórias para contar. Mas se ele fosse para a guerra, ele certamente iria morrer nessa guerra, infelizmente. Mas o nome dele seria eternizado. Todo mundo contaria histórias sobre ele. Então, ele ficou intrigado com isso. Pensou muito. Tem outra coisa para te contar sobre o Aquiles, bem interessante. Lembra? Mãe dele, aquela deusa do mar, ela, lógico, como uma deusa, ela sabia que o futuro do filho dela ia ser complicado. Quando ele era bebê, ela pegou um colo e resolveu banhá-lo no mar para que ele tivesse proteção. Ela era uma mãe cuidadosa, segurou o filho pelo calcanhar e mergulhou ali para banhá-lo. Neste ponto em que ela segurou no calcanhar, esse pedaço
ficou vulnerável, ou seja, não ficou protegido, porque ela banhou ali totalmente, mas ela estava segurando pelo calcanhar nesse pedaço. Não foi possível dar essa proteção. Então, era o único ponto fraco dele, era o calcanhar. Será que você já ouviu falar na expressão do calcanhar de Aquiles? Pode ser que sim, né? Então, esse é o pedacinho. Agora que você já sabe essa informação, guarda aí que ela é bem importante porque vai acontecer na sequência. Bom, Aquiles então decide que vai ajudar então nesta guerra, mas não é tão fácil assim. Ele vai porque ele é um guerreiro muito poderoso e todos os seus soldados, todos os seus amigos são igualmente poderosos. Tinham alguns guerreiros que eram tão grandes, que eram chamados de gigantes até na época, acredita? Sim, eram homens muito altos. Dizem até que alguns deles davam urros, gritos tão fortes que até derrubavam os seus guerreiros só no grito. Imagina o tamanho desses caras. Que interessante, né? Esses guerreiros tão poderosos que lutavam junto com Aquiles eram muito importantes para essa guerra. Sem eles, dificilmente os gregos conseguiriam vencer os troianos. Porque Troia era uma cidade muito bem protegida, com muros muito altos e muito fortes, que ninguém nunca tinha conseguido passar por eles. Eles estavam super bem protegidos. Bom, esses guerreiros, então, foram junto com Aquiles. Se Aquiles fosse, eles iriam. Se Aquiles não fosse, eles também não iriam se envolver de jeito nenhum. Então, foram todos porque Aquiles pensou no que a mãe dele tinha dito e decidiu que era melhor ir, então, para essa guerra. E foi. Todos nos seus navios foram rumo a Troia para poder derrotar, então, e conquistar aquele lugar. Lembra da vingança? Menelau, que era o marido de Helena, queria se vingar do Paris, que tinha raptado sua esposa. Mas lembra que tudo isso começou porque Afrodite, aquela deusa do amor, é quem fez essa confusão aí, né? E tudo isso porque ela só queria uma maçã de ouro que estava dita que era para a mais bela. No casamento de quem? No casamento do pai e da mãe do Aquiles. Olha só como as histórias voltam, né? Bom, então, o que aconteceu? O irmão do Menelau, desse rei, que era um dos mais poderosos ali da Grécia, que comandava todos os exércitos gregos, ele chegou lá em Troia e já chegou acabando com tudo. E ele destruiu o templo de Apolo, que era o deus que os troianos, de que eles gostavam muito. E eles faziam muitas homenagens. Então, como ele chegou lá e destruiu, roubou tudo que tinha de valor de lá, Apolo também ficou contra os gregos. Poxa, por que eles fizeram isso? Estragaram tudo, destruíram tudo. Então, Apolo também foi ali ajudar nessa guerra contra os gregos. Aquiles também decidiu nesse momento abandonar a luta. Porque ele estava vendo que o Agamenon só queria poder, queria dinheiro, queria ouro, e ele não tinha nenhum propósito justo. Então Aquiles também achou que mesmo ele tendo ido até lá, tendo conquistado muita coisa, bom, tem um outro deus que ajudou muito e é um dos episódios mais bonitos da Ilíada, que é quando Hefesto, que é um deus, que é ferreiro, ele faz armas, fez o escudo de Aquiles, o escudo mais poderoso de todos os guerreiros. Tem um capítulo inteiro aqui contando só dos detalhes de como foi feito esse escudo. Você consegue imaginar esse escudo em todos os seus detalhes. E era o escudo mais poderoso que tinha. Realmente, nenhuma lança conseguiria atravessar. Era feito por um deus, né? Por um deus muito poderoso. Bom, Aquiles volta para a luta. Mas aí, Zeus acaba se vingando ali
dos gregos também, porque eles se atrapalharam muito nessa história. Ficar ofendendo os deuses, roubando coisas, não dava muito certo, não. Então Zeus também foi lá interferir nessa guerra. Aconteceu muita confusão aí, porque como Aquiles tinha parado de lutar, o primo dele, que era muito, muito, muito amigo e era parecido com ele, tinha a mesma altura, vestiu a armadura do Aquiles, pegou o escudo que todo mundo já conhecia e foi para a guerra. Todo mundo achou que o Aquiles tinha voltado, então se empolgaram e foram guerrear. E aí, lá do lado troiano, o Heitor, que é o irmão do Paris, lá também filho do rei de Troia, acabou derrotando o primo do Aquiles, achando que era o Aquiles, mas não era. Quando Aquiles soube disso, ele ficou enfurecido. E aí o propósito dele de voltar para a guerra já não era mais conquistar nada, não era se vingar por causa do que aconteceu com Helena, mas sim porque tinham acabado com o primo dele, tão querido por ele. Aquiles voltou então enfurecido para essa guerra e ele queria se vingar do Heitor, que é quem tinha matado o primo dele. E foi a disputa mais difícil de toda essa guerra, porque... te conto por quê. Aquiles era o principal guerreiro do lado grego, enquanto que Heitor era o principal guerreiro do lado troiano. Então essa disputa foi muito, muito difícil. Durou muito tempo. Por final, você consegue imaginar quem foi que venceu? Pois foi Aquiles. Aquiles acabou derrotando o Heitor num duelo super difícil. E isso, é claro, deixou os troianos muito tristes, perderam seu principal guerreiro. Mas ainda não tinham conseguido conquistar, ninguém tinha conseguido passar pelos muros de Troia. Por mais que tivesse tido esse tempo aí para que eles pensassem na morte do Heitor, pudessem fazer os seus funerais, a guerra parou por um tempo, porque foram prestar as homenagens para o primo do Aquiles e foram prestar as homenagens para o Heitor. Então parou por um tempo, cada um prestou suas homenagens, a guerra iria continuar. Essa guerra já estava durando 10 anos nesse tempo. Então precisava de alguma coisa para acabar, porque nenhum dos lados queria ceder e os gregos já não tinham mais força nenhuma porque não conseguiam passar por aqueles muros de Troia. Então eles precisavam de algo bem importante. E nesse momento tem um herói que fez toda a diferença. O Ulisses. Lembra do Ulisses que não queria ir lutar no começo? Ele é rei de Ítaca, de uma ilhazinha lá. E ele, além de ser bom guerreiro, era muito, muito esperto. E ele teve a ideia de construir o cavalo de Troia. Como é que foi essa história toda aí? É a parte mais interessante. A Ilíada acaba ali, quando o Heitor morre. Mas a história continua e eu te conto, tá? Então, Ulisses teve a ideia deste cavalo, um cavalo de madeira gigantesco, mas oco por dentro, ou seja, não tinha nada dentro dele. Ofereceu de presente para os gregos, de presente para os troianos. Era um presente dos gregos para os troianos. Dentro, todos os guerreiros ficaram lá e quando os troianos colocaram o cavalo para dentro, Troia foi destruída. Os guerreiros estavam ali, entraram na cidade e a conquistaram. Bom, depois teve a volta de todo mundo. Ulisses, que é também chamado de Odisseu, voltou para casa. Mas isso já é história para Odisseia, que você vai conhecer em outro momento. Então agora continue sendo livre para voar. A gente vai se encontrar em outra história. Continue com as asas da imaginação abertas para a gente conhecer no próximo momento a história da Odisseia. Então, até lá!